Você acha que precisa de um jardim grande para cultivar seus próprios vegetais? Exatamente esse é o maior problema. Muitos desistem antes mesmo de começar porque a varanda parece pequena demais. Mas por que as plantas no vaso secam tão rápido? Por que elas tombam, mesmo quando você as rega? E por que a terra é frequentemente a assassina secreta? Logo vou te mostrar vegetais que realmente aguentam firme no vaso. E vamos começar com um favorito dos iniciantes, que te dará confiança imediata. Top 1. Agora mesmo, top 1. Pimentão. Pimentão de bloco é um dos vegetais mais gratificantes para o vaso. Compacto, colorido e perfeito para o clima quente. Pegue um vaso com cerca de 30 a 35 centímetros de profundidade, pois o pimentão forma um sistema radicular forte e precisa de espaço. Furos de drenagem são importantes. Caso contrário, as raízes sufocam em solo encharcado. Use um substrato para vaso solto e rico em nutrientes. Um pouco de composto ou humus de minhoca mantém o solo vivo. O pimentão ama sol pleno. 6 a 8 horas de luz direta por dia são o ideal. Se esfriar, coloque o vaso em um local protegido e aquecido. Para a regra é úmido, mas nunca encharcado. Regue assim que os 2, 3 sementes superiores estiverem secos e regue profundamente para que as raízes fiquem fortes. Após cerca de 60 a 90 dias, você pode colher, dependendo da variedade. Colha os frutos quando estiverem firmes e brilhantes. Se deixá-los pendurados por mais tempo, ficarão mais doces. Truque de mestre. Quando as flores aparecerem, balance a planta suavemente. Isso melhora a polinização, especialmente no parapeito da janela sem abelhas. O pimentão não é apenas bonito, ele parece uma pequena vitória. Você vê a cor, sente o cheiro do verão e, de repente, jardinar parece muito fácil. Top 2. Rabanetes são o ponto de partida rápido definitivo se você gosta de ver imediatamente que seu esforço vale a pena na jardinagem. Da semeadura à colheita, eles costumam levar apenas 25 a 30 dias. São crocantes, coloridos e perfeitos, se você tem pouco espaço ou simplesmente não quer esperar muito. Pegue um vaso com pelo menos 15 centímetros de profundidade e que tenha obrigatoriamente furos de drenagem. Encha-o com terra solta e bem arejada, pois os rabanetes não querem lutar. Se o substrato estiver muito compactado, eles ficam pequenos ou crescem tortos. Eles se dão bem com 4 a 6 horas de sol por dia, então a varanda, o parapeito da janela ou a varanda costumam ser suficientes. Mantenha a terra uniformemente úmida, mas nunca encharcada. Regue levemente todos os dias ou a cada 2 dias, dependendo da rapidez com que o vaso seca. E aqui vem o truque para uma colheita contínua. Semeie novamente a cada 2 semanas. Assim, uma leva cresce enquanto a próxima já está pronta. Corte-os em saladas ou coma-os frescos para sentir a crocância. Especialmente para iniciantes ou crianças, essa é uma pequena sensação de sucesso. Qual variedade te atrai mais? As clássicas esferas vermelhas ou as variantes claras e alongadas? Top 3. Alface é como uma promessa verde no vaso, porque não só mostra um crescimento rápido, mas também se renova repetidamente se você colher corretamente. O maior segredo não é a variedade, mas a forma como você colhe. Nunca corte tudo de uma vez. Colha folha por fora e a planta simplesmente continua crescendo. Para a alface, um vaso com 15 a 20 centímetros de profundidade costuma ser suficiente, mas quanto mais largo, melhor, porque você pode plantar várias mudas. A meia sombra é até uma vantagem, pois no calor forte a alface pendoa rápido e fica amarga. O ideal são 3 a 5 horas de sol, de preferência pela manhã. A terra deve permanecer úmida, mas nunca molhada, pois o encharcamento enfraquece as raízes. Prefira regar regularmente em pequenas quantidades e certifique-se de que as folhas não fiquem constantemente encharcadas. Caso contrário, podem mofar. Se você realmente quer o máximo, escolha alface para colheita foliar. Alface romana ou alface tipo carvalho, pois são especialmente gratificantes em vasos. Um pequeno truque extra. Espalhe uma camada fina de cobertura morta ou fibras de coco por cima. Assim a terra seca mais devagar.
Imagine sair todos os dias, colher algumas folhas e sua comida ser mais fresca do que qualquer supermercado poderia entregar. E é exatamente essa sensação que fica. Top 4. Vagens são no vaso quase como pequenas artistas de escalada, que mostram quanta vida é possível em um espaço apertado. A chave aqui não é apenas a terra, mas principalmente o suporte. Se você usar feijão de vara, precisará de uma treliça estável ou estacas de bambu, pois as plantas querem subir, não se espalhar. O feijão anão é mais compacto e simples, mas o feijão de vara costuma render mais e por mais tempo. Escolha um vaso com pelo menos 25 a 30 centímetros de profundidade para que as raízes encontrem sustentação suficiente. O feijão gosta de terra solta e não gosta que você exagere constantemente no fertilizante, pois ele consegue fixar parte do nitrogênio por conta própria. Sol é obrigatório. 6 horas ou mais trazem os melhores resultados. Para a rega, uniformemente úmida, mas não molhada, senão as raízes apodrecem. E aqui é o momento que muitos subestimam. Colha regularmente. Se você deixar as vagens penduradas por muito tempo, a planta pensa que sua tarefa terminou e produz menos. Se você colher com frequência, ela produzirá novas flores e novas vagens. Após cerca de 50 a 60 dias, você já pode cortar as primeiras vagens. Frescas direto do vaso, elas têm um gosto mais doce, mais delicado e, de certa forma, mais verdadeiro. E quando as gavinhas crescem, sua varanda de repente parece um pequeno jardim vertical. Exatamente isso torna o feijão tão satisfatório. Top 5. Pepinos são no vaso um verdadeiro momento uau, porque crescem tão rápido, criam tanto verde e de repente te dão a sensação de que você tem uma mini selva de vegetais na varanda. Mas é exatamente aqui que muitos falham, porque os pepinos exigem duas coisas implacavelmente: água constante e um suporte estável. Pegue um vaso grande, de preferência com 30 centímetros de profundidade ou mais, com uma drenagem muito boa. A terra deve ser rica em nutrientes, pois os pepinos são grandes consumidores. Composto ou fertilizante orgânico de liberação lenta ajuda sem estressar a planta. Coloque-a no lugar mais ensolarado, pelo menos 6 horas de sol por dia. Na rega não há desculpas. Se a terra secar completamente uma vez, os frutos ficam amargos ou permanecem pequenos. O melhor é regar profundamente pela manhã e, em dias quentes, adicionalmente à noite. Conduza os brotos em uma treliça ou corda para cima. Assim tudo fica mais arejado e você evita doenças. Colha os frutos jovens antes que fiquem grandes demais, assim eles ficam mais crocantes e a planta continua produzindo. E quando você tiver o primeiro pepino cultivado por você nas mãos, não parecerá apenas um vegetal, mas um pequeno triunfo. Você vai se perguntar: por que não fiz isso antes? Top 6. Espinafre ist das Gemüse für alle, die frisches Grün lieben, aber keine Lust auf komplizierte Pflege haben. Er wächst schnell, er verzeiht kleine Fehler und er fühlt sich im Topf erstaunlich wohl, besonders wenn es nicht zu heiß ist. Spinat mag kühleres Wetter, deshalb ist er ideal für Frühling und Herbst. Und sogar ein heller Standort ohne ganztägige Sonne reicht oft aus. Ein Topf mit 15 bis 20 Zentimetern Tiefe genügt. Wichtiger ist die Breite, damit du mehrere Reihen säen kannst. Die Erde sollte locker und gleichmäßig feucht sein, denn Spinat hasst extreme Trockenphasen. Gieße regelmäßig, aber ohne Staunässe. Wenn du willst, dass er besonders zart bleibt, ernte früh, schneide die äußeren Blätter ab, sobald sie groß genug sind, und lass die Mitte weiter wachsen. So bekommst du über Wochen immer wieder neue Blätter. In starker Hitze schießt Spinat schnell in die Blüte und wird bitter. Deshalb lohnt sich ein halbschattiger Platz oder ein Standort, der mittags etwas Schutz bekommt. Ein kleiner Trick: sähe nicht alles auf einmal, sondern in Etappen alle 2 Wochen. So hast du ständig frischen Spinat, statt einer riesigen Ernte auf einen Schlag. Und genau dieses Gefühl, jederzeit eine Handvoll frisches Grün holen zu können, macht Spinat so wertvoll. Es ist, als hättest du eine kleine Gesundheitsquelle direkt vor deiner Tür. Top 7. Cebolinha. Cebolinhas são a prova de que a jardinagem em recipientes também pode funcionar a partir de restos de cozinha. A melhor parte é a regeneração rápida. Você corta e elas simplesmente voltam a crescer.
Pegue um vaso com cerca de 15 centímetros de profundidade, com furos de drenagem e terra solta e rica em nutrientes. Se você tiver maços de cebolinha do supermercado, corte as pontas verdes e deixe cerca de 5 centímetros da parte branca com as raízes. Espete esses pedaços de raiz na terra com a raiz para baixo, de modo que as pontas fiquem logo acima da superfície. Com 5 a 6 horas de luz por dia, elas crescem com segurança, mas também perdoam a meia sombra, desde que recebam claridade regular. Regue levemente a cada 1 ou 2 dias para que a terra permaneça úmida, mas nunca encharcada. Já após poucos dias, você verá novos brotos e, após cerca de 20 a 30 dias, poderá cortar as primeiras hastes. Colha primeiro as hastes externas e deixe as internas. Assim, a mesma planta fornecerá suprimentos repetidamente. Você preferiria polvilhá-las frescas sobre as refeições ou usá-las como base para sopas e refogados? Se você acompanhou até aqui, percebeu. Você não precisa de um jardim grande, apenas das plantas certas e de um pouco de ritmo na rega e na colheita. Comece pequeno, experimente 1 ou 2 variedades e você se surpreenderá com a rapidez com que um vaso se torna uma verdadeira sensação de sucesso. Se isso te ajudou, dê um like no vídeo, inscreva-se no canal e escreva nos comentários. Qual vegetal você vai começar primeiro na sua varanda?